Bom, meu nome é Lucas Palma, eu sou CCIA Service Provider, tenho 33 anos. Eu moro e trabalho aqui em Amsterdã, por mais que você está olhando aqui na minha casa, parece que, uma casa normal, né, em qualquer lugar do mundo. Mas sim, eu estou aqui em Amsterdã, onde eu trabalho para um dos maiores bancos da Holanda, os maiores bancos holandeses. Tenho 14 anos de experiência nessa área de infraestrutura de redes, de telecomunicações, que é uma das maiores áreas de crescimento aí que teve durante a crise que a gente viveu e do mercado de tecnologia que está em expansão absurda. Estou aqui construindo uma trajetória profissional que eu me orgulho muito. E eu acho interessante, né, que quando eu começo a falar aqui sobre o resultado que eu tenho hoje na minha profissão, né, sendo um engenheiro de redes, trabalhando aqui em Amsterdã, morando num país de primeiro mundo, a gente pode até, de repente, puxar e falar assim, caraca, mas deve ter vindo de berço de ouro, deve ter nascido numa família de alto padrão, né? Sei lá, tem até dupla nacionalidade, mas não é bem assim, né? Se eu puxo aqui um pouquinho do histórico, eu acho interessante porque todos nós temos uma trajetória de vida e eu me orgulho muito da trajetória de vida que eu tenho. Eu nasci na periferia de São Paulo, venho de um bairro que, cara, dói até de falar o nome dele, que é o Carumbé, não sei se todo mundo conhece o Carumbé. Carumbé fica ali perto do Buraco do Sapo, periferia de São Paulo. Fui criado ali, lembro até que na nossa casa, lá na casa dos meus pais, quando a gente era pequeno, cada um tinha um rodo. Então eu tinha o rodo do Lucas, o rodo dos meus irmãos, o rodo dos meus pais. Por que a gente tinha um rodinho? Era até uma brincadeira na infância. Porque quando chovia tanto dentro de casa, quando estava chovendo, caía água dentro de casa que a gente saía correndo, acordava os filhos, a gente saía correndo para a sala, puxava os móveis e todo mundo jogando a água pelo buraquinho que tinha na parede da sala para poder jogar e escoar aquela água para a água ir embora. Eu lembro porque a casa que a gente morava era uma casa bem simples mesmo, né? E o fundo do terreno do vizinho, a água caía, desaguava bem num pedacinho do quintal, que aí já era quintal do fundo, que não era nem quintal, né? Bem pequenininho. E aí a água entrava na cozinha e ia até a sala. Então a gente tinha que, quando começava a chover e molhava muito, né? E a gente tinha que tirar essa água. Então eles já até sabiam, quando eles iam começar a chover muito, nossa, a gente tem que pegar o rodo. Então, para nos ajudar, cada um deles tinha um rodinho, era difícil, né? A gente olhava para isso, dava um aperto assim no coração, mas para eles virava uma festa, vamos ajudar, vamos fazer, eles brincavam. E aí era interessante, porque eu, como a mãe, eu olhava para isso e eu ficava sempre na minha imaginação, assim, dos meus sonhos. Um dia eu quero ter uma casa bem grande para os meus filhos. Queria ter uma casa grande onde eu pudesse tirar o sapato e jogar longe, onde eles pudessem deixar as coisas deles assim por cima mesmo, ter espaço, que a gente não tinha. Mas mesmo assim, eu posso dizer hoje que nós éramos, né, muito felizes naquele momento. Hoje somos também. Mas nós nos divertíamos junto diante da dificuldade. E aí fica até engraçado essa história, né? De lembrar que a gente tem esse rodinho ali, que era uma história triste, né? Mas quando a gente era criança, a gente achava aquilo legal, de brincar, de jogar a aguinha pra fora. E eu tô falando isso para trazer um pouco, né, de como que eu cheguei até aqui, né? Como foi essa trajetória de Lucas, né, para poder estar aqui em Amsterdã hoje. Quando chegou lá no próximo aos 18 anos, nessa trajetória de vida de menino de periferia, filho de pai pobre, sem tantas oportunidades na vida, chega um momento que todo mundo tem que decidir o que vai fazer da sua vida, né? Qual que vai ser a sua carreira. Enquanto você é moleque lá, os seus 15, 16 anos, você tá tranquilo, você vive lá na aba da saia da mãe, debaixo da asa do pai, e até aí eles estão provendo o básico para você. Mas quando chega um momento que você tem que decidir a sua profissão, que você vai fazer a sua vida, aí a história muda um pouco. Quando eu tava lá próximos aos meus 18 anos, eu já estava dentro dessa área de infraestrutura de redes, então eu já trabalhava mais ou menos com field service, passa-cabo, então era um cara que fazia bem o básico ali de tudo. Num dos projetos que eu fui fazer, eu fiquei 4 dias em um desses projetos, cara, sofri um acidente de carro, entrei debaixo de um ônibus, quase tive um acidente fatal ali, né, o meu carro destruiu, era meu único bem naquela época, eu tinha comprado esse carro, cara, naquele negócio brasileiro lá de 70 prestações e tava pagando o carro ainda, então eu tinha perdido esse carro, 18 anos,
sem mesmo saber que faculdade que eu ia fazer, que profissão que eu ia ter, começou daquele loop mental, ficar meio perdido, falar, pô, pra onde que eu vou agora, né? Perdi a única coisa que eu tinha. Não sei que faculdade que eu posso me formar, porque eu não tinha aquele amiguinho que podia pegar eu pela mão e falar assim, Lucas, faz essa faculdade, depois faz esse mestrado, porque daí a sua carreira vai ter realmente o retorno que você gostaria. Então eu tava meio perdido, meio sozinho. Nessa época eu tinha um primo que ele morava ele foi criado em Atibaia e ele morava em Bremen. Ele foi estudar em Bremen, lá, tava já morando na Europa tinha um tempo, e aí a gente tava se falando, ele me deu esse insight, né? Falou, Lucas, sai um pouco do Brasil, cara, dá um jeito aí, faz que nem eu, cara, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu consegui sair do Brasil e fui morar fora e abriu minha mente, abriu um leque de oportunidades para minha vida. E aí eu falei, pô, faz sentido isso que ele tá falando, não tem uma trajetória mesmo de onde que eu vou, então acho que eu vou procurar por esse caminho. E aí depois ele me deu várias dicas, me guiou, né, por o melhor caminho que eu deveria fazer. Fui lá, fiz um empréstimo no nome da minha mãe de 18 mil reais para poder pagar os custos dessa viagem. Naquela época, cara, quando eu tinha 18 anos, 18 mil reais significava muito mais do que hoje ainda, né? Então era um valor muito mais expressivo. Tô lá, bonitão, falei, cara, agora chegou a hora de eu brilhar na vida. Agora é a minha vez, minha oportunidade. Vou brilhar? Vamos brilhar. Quando eu penso nisso, né, fazendo essa retórica aqui na minha mente, pô, eu tava no meu êxtase ali, parecia que era o meu melhor momento. Entrei no avião, primeiro voo da minha vida, nunca tinha entrado num avião. Tava lá, cara, dominando um pedaço, parecia assim, favela venceu. Tava me sentindo no auge. Tô no avião, chego em Londres, vou fazer a imigração, tudo lindo, maravilhoso, pum! Na hora que eu vou passar a imigração, não falava uma palavra em inglês, todo perdido, mas com a minha documentação lá, meu cursinho de inglês comprado, minha passagem de volta pro Brasil daqui 6 meses, e aí eles me botam numa sala e falam assim, vamos fazer o seguinte, ô Lucas, dá uma seguradinha aqui, ó, vou colocar você numa sala pra gente conversar um pouquinho e a gente já volta. Isso daí se passaram 48 horas. Depois dessas 48 horas, o que eu descobri? Que eu estava sendo deportado de volta para o Brasil e a minha entrada em Londres não estava sendo permitida. Aquele sonho que eu tinha estava indo por água abaixo. A gente pensava que era algo assim bem garantidor, mas só que ele foi e tinha muita insistência dele mesmo, que ele queria ir para fora, só que quando ele foi, nós fizemos festa, tiramos foto, foi um monte de gente no aeroporto. Teve gente que cortou o cabelo, raspou a cabeça, aí fez uma festa lá, todo mundo chorou. A Carmen chorou, aí colocaram, foi no avião, foi embora. Aí a gente preocupado aqui, a Carmen preocupada, será que chegou lá? E passa o tempo, o Lucas não dá notícia. Passa o tempo, o Lucas não dá notícia. E a Carmen, o que aconteceu? Como que a gente vai ficar sabendo? Não sei o quê. Aí passou quantos dias? Não, no dia seguinte. Aí no dia seguinte, aí ele mandou uma mensagem, né? Não, ele ligou para nós, conseguiu ligar lá da imigração, dizendo que eles estavam vistoriando as coisas dele e que provavelmente ele não ficaria, mas ele nos daria um retorno disso, né? E aí foi interessante que depois, mais tarde ainda, ele falou para a gente que não deu certo, que ele voltaria para o Brasil, e eu mandar ele de volta. E aí no sábado de manhã nós estávamos lá no aeroporto, ele ligou para nós e disse, gente, vem me buscar porque eu estou aqui de volta. Aí o que acontece? Imagina, chego no Brasil, 48 horas depois de ter ido na Europa, feito esse bate e volta, São Paulo, Londres, chego no Brasil, cara, frustrado, assustado, desesperado, aquele menino de 18 anos que não sabia mais, pô, eu tinha um plano tático ali que parecia que eu ia brilhar de uma vez por todas, e eu chego no Brasil todo desamparado. Aí eu tava conversando com um dos amigos meus, mas veja lá, 18 anos, sem definir uma profissão, sem saber para onde você vai, tô conversando com ele, ele fala para mim, Lucas, acorda, você não precisa fazer tudo isso que você está querendo fazer na sua vida, só precisa de alguém que te mostre que existe um caminho. Que caminho é esse? Você que já está estudando, você já é um cara lá de redes, você gosta dessa área, existe uma trajetória que funciona. E a trajetória é o seguinte,
Tem um fabricante aí que chama Cisco, e esse fabricante ele tem uma trilha de certificações. Se você chega até um ponto da certificação, que é o topo da pirâmide, o CCIE era o nome da certificação, CCIE, se você virar esse CCIE, seu salário ele vai acima de 10 mil. Olha só, na época eu ganhava, tinha voltado para o Brasil, eu estava ganhando R$752. 752. Alguém falar para você que ganha 752, que você vai poder fazer isso e você vai ganhar 10, para mim aquilo era assim, é uma transformação absurda. Aí eu fiquei desesperado, falei, pô, como que eu faço então para ter esse caminho? Aí deixa eu te explicar um negocinho aqui, só para te dar um pouquinho mais de contexto, tá? O que é esse negócio de infraestrutura de redes? Imagina lá, tem várias empresas, as empresas têm escritórios em vários lugares do mundo, esses escritórios precisam se conectar, as pessoas precisam se falar, você precisa colocar um arquivo aqui que tem que abrir lá no Rio de Janeiro, né? Tem que abrir lá em Amsterdã. Isso daí, quem gerencia esse ambiente inteiro é o cara de infraestrutura de rede. Então é o cara lá, tem uma profissão para isso, analista de infraestrutura de rede, engenheiro de infraestrutura de rede, esse cara que gerencia isso. E quem vende essa solução são vários fabricantes. Um deles, que é o líder do mercado, é a tal da Cisco. E aí a Cisco tinha desenhado essa estrutura, que é isso que ele estava tentando me explicar. Ele falou, Lucas, se você vai lá e faz a base dessa estrutura, que é a primeira certificação, que é o CCNA, se você fizer essa primeira certificação, você vai ser remunerado pelo mercado, porque o mercado tem um funilzão, tem muita oportunidade, só que falta profissionais que têm essa qualificação. Agora, tem gente que está lá em cima do funil, que está disputando, porque ele é generalista, então ele sabe um pouquinho de cada coisa, e aí tem oportunidades, só que tem muito generalista, e aí fica difícil esses caras conseguirem essa oportunidade. Só que depois tem o CCNA, que tem oportunidade, mas não tem gente para suprir essas oportunidades, que é o primeiro nível, que é o Associate. Na sequência, a gente tinha lá o CCNP, que é o Professional, que é o cara que já está um pouquinho mais no nível pleno. E a terceira, que é o topo da pirâmide, é o CCIE. Ele falou, se você fizer esse CCIE, você vai ganhar salários acima de 10 mil reais. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou até o fim. Eu vou pegar isso daí que ele está me falando e eu vou trilhar esse caminho até o fim, até eu chegar nesse CCIE. E depois dessa conversa o jogo mudou completamente. Completamente. Por quê? Imagina que alguém, e aí eu gosto de falar isso, né? Todo mundo tem sonho, tá? E sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, mas todo mundo tem muito sonho. Esses sonhos, eles têm um caminho para esse sonho se concretizar. Você pegar esse sonho, colocar ele num projeto, pegar esse projeto, fazer isso virar um plano e esse plano você executar ele de verdade. Só qual que é o problema? Imagina, eu poderia contar essa história para todo mundo, falar, pô, você pode ir lá fazer um CCIE e o seu salário vai ser acima de 10 mil. E o cara tá lá, na mesma derrota que eu, ganhando lá seus 750 reais, e aí ele descobre que tem esse caminho, só que a maioria vai ficar no sonho. Não são todas as pessoas que vão trazer o sonho para o projeto para o plano e o plano para executar. Quando eu comecei minha trajetória, todo mundo vinha para mim e falava assim, Lucas, tem um esqueminha para você. Vai estudar o CCNA, você tem que ler esse livro. Vai estudar o CCNA, você tem que agora fazer esse laboratório. Vai estudar essa certificação, você tem que fazer esse caminho. Só que eu estudava e não chegava em lugar nenhum. Por quê? Sabe o que mais tem hoje é o overhead, o overloading mental lá que você está sofrendo, que você tem tanta informação, mas você não tem um plano prático. Foi aí que eu decidi que eu ia criar o meu próprio plano, que eu ia criar um plano que funcionasse para conseguir trazer aquele sonho, jogar ele num projeto, virar um plano e executar esse plano. Eu criei um plano que funciona. Eu criei uma estratégia de estudo, um plano de estudo, um conteúdo que é o conteúdo correto para que você seja um profissional. Não somente de certificação, porque fazer prova é uma coisa, mas você seja um profissional campo de batalha, que você consiga entrar nas melhores empresas e estar nessas empresas. Isso aconteceu na minha trajetória. Nesse momento que eu estava construindo esses meus passos do sonho para o projeto, do projeto para o plano, do plano para a execução. E aí quando eu olho tudo isso que aconteceu na minha vida, quando eu vejo essa trajetória aí, quando eu vejo esse passado, quando eu vejo esse momento que eu vivi de transicionar do zero até o CCIE, porque hoje eu sou CCIE Service Provider, teve uma trajetória para poder chegar até aqui, existe um caminho que funciona. A coisa mais óbvia que eu diria que hoje existe é, se você quer algo, se espere nas pessoas que já conquistaram aquilo. Se você quer algo, segue o caminho das pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Segue esse caminho, porque é o caminho mais óbvio que existe.
para você conseguir encurtar os atalhos e realmente alcançar aquele objetivo. A minha missão hoje é dar oportunidade para as pessoas que realmente têm esses 3 pilares como base da sua vida: foco, disciplina e consistência. Pessoas que têm foco, disciplina e consistência, que querem realmente fazer a diferença na sua carreira, que querem disputar as melhores oportunidades, a minha missão é te dar o caminho, te dar o acesso, pegar pela sua mão e levar você até o topo da pirâmide. Eu falo lá que, eu sempre tenho essa expressão que o nosso objetivo é rumo ao topo. Não é parar no meio, não é parar na base, não é parar no pleno, é ir até o topo junto, que é realmente onde divide as águas ali, é realmente onde aparecem as melhores oportunidades para a tua vida. Só que aqui, a gente sempre se encontra com 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que é o cara que está vivendo uma fase difícil, está vivendo, uma dificuldade, está vivendo um momento difícil na carreira dele, está vivendo uma fase financeira difícil, ou ele está cercado por pessoas que não traz nada de bom para ele, e aí ele pega aquilo, toda essa dificuldade que ele tem, e ele usa isso como uma muleta para se apoiar nela e justificar a razão pela qual ele não se move. A razão pela qual ele vai, de repente, acompanhar essa conversa que a gente está tendo aqui, ele vai usar todas as desculpas para conseguir justificar o porquê que ele não se move. Só que tem a outra pessoa, que é o cara do trampolim. É o cara que vai pegar tudo isso que ele está vivendo. Ele está na mesma situação que aquela outra pessoa. Ele tem motivos diferentes e ele vai usar isso aqui como um trampolim para ele poder chegar no próximo passo da carreira dele. O que eu quero é que as pessoas que estão em busca do trampolim estejam perto de mim, que eu esteja perto delas, para ajudar você a chegar no rumo ao topo. Olha, CCCIE para mim é a realização de um sonho, é eu ter liberdade geográfica, liberdade financeira, é eu ter tempo com a minha família, é eu poder escolher as oportunidades que aparecem para mim na minha carreira,